Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui mais uma aula, né? Dessa vez a primeira aula, trabalhando a questão dos temas, né? Possíveis temas que podem cair no seu vestibular, no Enem, na FUVEST, por aí vai. E hoje, para trabalhar nosso primeiro tema, trabalharemos a seguinte questão. Preste atenção, tema polêmico, tema que nunca caiu, por isso, né? Pode ser que esse ano seja a vez dele, que é a questão do sistema prisional no Brasil. Sim, meu querido, minha querida, estamos falando de cadeia, sabe? Cadeia que a gente vê comumente na televisão, são rebeliões, facções criminosas, PCC, Comando Vermelho, Família do Norte. E aí, como discutir isso dentro de uma redação no vestibular, certo? Vamos lembrar das nossas outras aulas? Se você olhar aqui do lado, tem um monte de aula, né? Você que tem dúvida, dificuldade, clica lá, faz o cursinho completo. Veja a parte que a gente faz, como iniciar a redação. Redação, vamos lembrar, que é a questão, você tem uma tese a ser defendida, correto? Você tem que defender uma ideia, um posicionamento. Nesse caso aqui, nós só temos uma tese possível. E qual que é essa tese? A de que o sistema prisional no Brasil é muito ruim. É muito falho, né? Não cumpre até algumas obrigações constitucionais que deveria cumprir, que nós já vamos citar lá na frente, certo? Então qual que é a tese inicial, né? Como poderíamos iniciar uma redação com esse tema? Poderíamos dizer que o sistema prisional no Brasil é um problema muito grande no país e uma bomba relógio prestes a explodir, em razão das inúmeras consequências que a má gestão desse sistema pode trazer. Basicamente isso, hein? Lembrando que tese é curta. Então já assumi aqui na tese, de maneira curta, sucinta, de que o sistema prisional no Brasil é ruim e que isso pode trazer consequências nocivas, certo? Vamos para o segundo parágrafo? Percurso histórico, certo? Lembrando que se você tem um problema, esse problema é uma consequência. Vamos falar agora da causa, das possíveis causas desse problema. As possíveis causas, aliás, a causa principal para o fato do sistema prisional brasileiro ser ruim, a primeira é a grande desigualdade social no Brasil. Essa desigualdade provoca uma enorme violência no país e, por consequência, um grande número de prisões. Essas prisões, na maioria abrigando presos oriundos de classes mais pobres, né? Nunca teve a preocupação de oferecer boas condições, não digo boas condições, que prisão não é hotel, mas condições mínimas, que a própria Constituição, repetindo, garante. Eu já vou comentar sobre isso. E não tem o principal, que é um caráter ressocializador desse detento, né? Nós não pensamos nesse cara a hora que ele vai sair da cadeia, e uma hora ele vai sair. Vamos lembrar que as penas no Brasil em geral são bem curtas. Né? Um cara de bom comportamento dentro de uma penitenciária, ele cumpre apenas um sexto da pena, e ele já está na rua praticamente, ou em semiaberto, enfim, depende do caso. Então o que acontece? Nós não pensamos nesse cara na hora que ele sai. E a hora que ele sai, ele é um cara que não tem documentos, é um cara que tem que correr atrás de uma série de coisas, é um cara que carrega a pecha de ex-presidiário, que dificilmente vai ter uma chance no mercado de trabalho. Por lei é proibido de prestar concurso público, ou seja, todas as portas fechadas, um cara sem qualificação, justamente uma razão para ter entrado na penitenciária, né? Mas isso é outro tema. E aí, como é que resolve isso, né? Então vamos falar, o percurso histórico. Desde sempre, desde o início do país, a tradição carcerária brasileira é punir e, sobretudo, se vingar de alguém que cometeu um crime. Vingando-se da maneira assim, vamos proporcionar uma cadeia nas piores condições possíveis, para que esse cara pague caro o que ele fez. Tem gente que pensa dessa maneira, mas vamos pensar em nível de vestibular. Não estou perguntando se você concorda com isso ou não, correto? O grande lance aqui é ver que, vamos analisar a coisa pela ótica do vestibular, que tem um conceito cidadão, um conceito de direitos humanos, de modo que pensar uma cadeia que puna apenas o infrator, o bandido, sei lá, tá errado, né? Nós temos que pensar o quê? Vamos lembrar,
na ressocialização. Então esse cara vai lá, ele vai pagar o seu crime num ambiente minimamente saudável, correto? E lá dentro com condições desse cara se ressocializar, seja por meio da educação, da profissão, enfim. Então vamos lá. Nós temos uma tradição de punir e se vingar, nos vingarmos dos presos, certo? Temos uma tradição de não ressocializar o cara. Por consequência, temos uma tradição nociva desse cara ser jogado aí na rua, né, sem qualificação, sem nenhuma indicação, sem nada. E aí esse cara entra naquela questão da reincidência. Vamos falar de reincidência mais tarde, certo? Então, basicamente, a tradição brasileira tem esse conceito, muito inspirado nas senzalas da escravidão, onde lugares que a preocupação a respeito de conforto ou coisa do gênero não existia. Vamos lembrar que o Brasil já teve aberrações carcerárias, como era a antiga casa de detenção, o presídio do Carandiru em São Paulo, né, que tinha, acho que 9.000 presos, 8.000, algo assim, né, e que foi demolido recentemente, faz 15 anos que foi demolido. Ficou aí quase 50 anos na ativa, centenas, milhares de mortes, histórias terríveis, um ambiente que vislumbrava tudo, menos a ressocialização de um preso, certo? Beleza, basicamente esse é o percurso histórico. Vamos para os fatos da atualidade, só citando que o sistema prisional brasileiro apresenta hoje mais ou menos 654 mil detentos para 363 mil vagas. Um déficit aí de quase 300 mil vagas, meu amigo. Então nós temos aquela lei da física de que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Entra numa penitenciária que você vai ver que essa lei aí foi revogada faz tempo. Desses presos, galera, olha que coisa interessante, 29%, quase 30% foi preso por tráfico, certo? 26% por roubo. Então são assim as causas número 1, né? Mais de quase 60% dos presos estão por tráfico e roubo, né? E depois há uma solução para isso que a gente já discute lá na frente. Homicídios, pouco mais de 13, né? Ao contrário do que muitos pensam. A taxa de reincidência entre esses presos, a hora que eles saem da cadeia, são estudos assim que variam de 70% dos presos reincidem, há outros estudos que dizem que apenas 30%, 25%, enfim. Traduzindo, existem estudos muito pouco confiáveis a respeito desse assunto, então cuidado antes de afirmar coisa na sua redação. Quase todo mundo reincide, não sei o que. Cuidado que ainda não existe um estudo a respeito. Podemos dizer que grande parte, ou melhor ainda, uma boa parte dos presos acaba reincidindo no crime por falta de oportunidades, por falta de qualificação, por falta da qualidade do tempo que ele ficou lá dentro ter sido aproveitado numa formação profissional, numa formação educacional, enfim, certo? Vamos ao fato da atualidade. Tem uma aula aí ao lado, se você tiver a curiosidade depois de ver, vocês vão ver que eu ensino como usar a lei na sua argumentação, numa argumentação de prova concreta. Vamos usá-la aqui no nosso questão do sistema prisional. Primeiro, vamos ao artigo 5º da Constituição. Constituição brasileira é nossa lei maior, que diz que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Ou seja, quase todas as nossas cadeias contrariam aquilo que está previsto na Constituição, nesse artigo, nesse inciso do artigo 5º. Quer ver outro inciso que diz que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Meus queridos e minhas queridas, vamos falar, isso é um sonho encantado, né? A própria lei diz que um criminoso condenado por tráfico, ou por homicídio, ou por coisa, não pode ficar no mesmo ambiente de um cara que foi preso por furtar, que é um crime de menor potencial ofensivo, né? Ou outro crime que envolva uma pena menor. Não, eles misturam todo mundo. É primário, mistura com homicida já contumaz, mistura preso provisório, que essa é a grande questão do sistema prisional brasileiro, né? Mistura todo mundo num ambiente insalubre, confinado, vai sair o que daquilo? E outro inciso diz, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Lógico, você põe
50 caras numa cela que cabe 5, né? O cara sem o que fazer o dia inteiro, sem trabalho, sem escola, ambiente sujo, dominado por facções criminosas. Facções essa, outro parágrafo, outra questão. Lembre-se, na redação, cada assunto, um parágrafo diferente. Não importa quantos parágrafos saem disso. O que você sabe é que você tem um limite de 30 linhas. Quantos parágrafos terão, isso aí já é outra questão. As facções criminosas, elas nasceram dentro das penitenciárias. Por quê? A gente sabe onde o Estado não tem presença, o crime vai dominar. Assim foram as cadeias. A presença do Estado hoje nas penitenciárias é quase nula, porque quem domina as cadeias são as grandes facções criminosas, dentre as quais o Comando Vermelho, a família do norte, lá do norte do Brasil, e a mais famosa e poderosa delas, o primeiro comando da capital, PCC. Certo? Outro fato aí para sua redação, vocês estão vendo que eu estou falando vários fatos, você vê aí o que faz, como é que você seleciona alguns deles para utilizar na sua argumentação, na defesa da tese que é que o sistema prisional é ruim. Nós temos aí a lei que trata das cadeias e de como o preso vai cumprir sua pena, é a Lei de Execução Penal. Uma lei, meu amigo, de 1984. Ou seja, não contemplava esse cenário que temos hoje de amplo domínio de facções criminosas dentro das penitenciárias, certo? Vamos lembrar do contra-argumento, né? Nós estamos aqui defendendo uma tese de que a cadeia está cada vez mais lotada, as cadeias não oferecem condições de ressocializar o preso, as cadeias não oferecem condições mínimas de habitação ali dentro, né, do cara cumprir uma pena, não, porque é praticamente uma tortura, dado o ambiente que está aí. Então, nós não podemos esquecer que, se há muitos presos no Brasil também, isso se deve a uma grande violência que existe no país. Não podemos negar isso. Não podemos pensar, como alguns pensam, de que há um encarceramento em massa e as pessoas são presas simplesmente porque a polícia não gosta de negros e jovens. Isso é uma balela. A verdade é, há uma desigualdade social muito grande, as oportunidades de educação de qualidade é para poucos, né? Isso não funciona para a maioria, e aí muita gente acaba sendo levada ao crime. Isso é uma outra discussão, isso é uma outra questão. Então, essa questão das cadeias estarem lotadas, isso é reflexo de uma desigualdade social tremenda que leva muita gente ao crime, certo? Independente se foi por razões, minha família estava passando fome, que é outro mito, né? A maioria dos presos no Brasil é por crime mesmo, crimes previstos no Código Penal. Esse papo de, ele roubou para passar fome, porque estava passando fome, isso é uma minoria. E existe uma lei que prevê que uma pessoa nessa situação, desde que comprovado que ele roubou para a sua subsistência, ele não vai preso. Isso é crime falimentar, está escrito aqui embaixo. Isso não leva à cadeia, certo? Então vamos ficar pensando aí como a gente, eu já vi em algumas redações, tanta gente presa porque roubou para comer. Isso é balela, isso é lenda, como eu disse aqui, 60% está preso por tráfico e roubo qualificado, sabe, mão armada, um 5-7. Beleza, então o contra-argumento diz, né, você vai mencionar aqui, inicia-se, lembra aí, com uma conjunção opositiva, né, o contra-argumento, mas, porém, enfim, tá aqui embaixo as conjunções opositivas, você inicia dizendo que embora as condições sejam desse jeito, né, isso é reflexo de uma grande, de que o Brasil é um país violento e por consequência tem um sistema penitenciário muito grande. Esse papo de que somos a 4ª população carcerária do mundo, isso é proporcional a que somos a 5ª maior população da Terra. Então, quando a gente for pôr o Brasil em qualquer ranking, nós sempre estaremos em primeiro na maioria deles. Se nós dividirmos a taxa de presos por 100 mil habitantes, caímos para a 38ª posição. Então não vamos devagar aí com esse papo de encarceramento em massa. Beleza, vamos para a conclusão? Antes disso, eu queria dizer, eu havia citado antes, só para finalizar. Nós temos, dos 650 mil presos, aproximadamente, galera, anote o dado, 224, 34% é preso provisório. Sabe o que isso significa, meu querido? Essas pessoas não deveriam estar presas. Ou elas deveriam estar aguardando em liberdade, isso aí, ou em cadeias, né, em tese, apenas para quem está aguardando julgamento. Aqui em São Paulo nós temos os CDPs,
que faz essa função. Mas o que acontece na prática é que grande parte dos presos não tem advogado, não tem uma defesa à altura do problema que ele está, e o cara acaba mofando na cadeia. Muitas vezes o cara fica 4, 5 anos aguardando julgamento, e quando é julgado toma uma pena de 3 anos, que é passível de pena alternativa, de que não tira a liberdade do cara. Olha que é a situação nesse país. Quase 40% dos presos são presos provisórios. Então vamos somar duas coisas aqui. Se nós amanhã soltássemos esses presos provisórios, né, ou agilizássemos o julgamento dessas pessoas, de modo a não ficarem tanto tempo esperando. Segundo, se as drogas no Brasil fossem legalizadas, isso é um outro tema, né, nós tiraríamos amanhã, olha só, 34% dos presos são provisórios, quase 30% são por drogas. Se amanhã a droga fosse legalizada e soltássemos presos provisórios, nós acabaríamos agora com 60% da população carcerária. Beleza, você é contra legalizar as drogas, você acha que o cara deve ser preso por aí, enfim, ótimo. Desses 30%, quantos será que estão em situação provisória também? Ou que foi preso por uma quantidade pequena, ínfima de drogas, mas vai ser julgado, condenado como um traficante, coisa do gênero. Isso acontece. Então são questões para serem revistas. De modo que chegamos à conclusão. Iniciando com uma conjunção conclusiva, portanto, logo, resolver primordialmente a grande questão brasileira. O problema principal quando se refere ao sistema prisional: presos provisórios, quase 34%. Isso requer uma agilidade na questão da justiça. Esses presos serem julgados o quanto antes, sei lá, por meio de mutirão, ou, melhor ainda, também rever essas prisões por drogas, ver se de fato foi aquilo. Lembrando que a investigação no Brasil é feita de maneira precária, o que leva muita gente que não tem condições de um bom advogado a ser preso e condenado por penas que não necessitariam tanta